Imagine seu filho de 7 anos acordando gritando no meio da noite. O prédio está desabando, eu não consigo respirar, a fumaça está me matando. Era isso que acontecia na casa dos Morrison em Denver, Colorado. Tyler, um menino aparentemente normal, começou a ter pesadelos aterrorizantes sobre torres em chamas, pessoas pulando de janelas e uma sensação desesperadora de estar preso. Sarah Morrison corria para o quarto do filho toda a madrugada, encontrando-o suado, tremendo, gritando sobre coisas que uma criança jamais deveria saber. Mas o que realmente congelou seu sangue foi quando Tyler, ainda meio dormindo, murmurou: "Mamãe, por que o avião bateu na minha torre?" Como uma criança de 7 anos, nascida em 2010, sabia sobre aviões batendo em torres? Tyler mal conhecia a história do 11 de setembro. Seus pais evitavam falar sobre tragédias na frente dele. David, o pai, era engenheiro e homem prático. Deve ter visto algo na TV. Ele tentava racionalizar. Mas quando os pesadelos se intensificaram, ele não conseguiu mais ignorar. Tyler começou a dar detalhes específicos demais para ser apenas imaginação. "Papai, eu trabalhava no andar 94. Tyler disse durante o café da manhã, com a naturalidade assustadora de uma criança. Minha mesa ficava perto da janela. Dava para ver o rio. Sarah sentiu um arrepio. Andar 94? Janela com vista para o rio? Que detalhes específicos eram esses? O que os pais descobriram depois foi tão perturbador que mudaria suas vidas para sempre. Porque Tyler não estava apenas sonhando. Ele estava lembrando. Lembrando de um dia que marcou o mundo. Lembrando de uma morte que não era sua. Mas essa era apenas a ponta do iceberg de uma descoberta que provaria que algumas memórias transcendem a morte. Os pesadelos de Tyler não eram como os de outras crianças. Ele não sonhava com monstros ou bichos papões. Ele sonhava com escritórios, elevadores lotados e o som ensurdecedor de metal se despedaçando. "Mamãe, o elevador não funcionava", Tyler contava, desenhando prédios altos com lápis de cor. "Tivemos que descer pela escada, mas tinha muita fumaça." Sarah observava os desenhos com crescente inquietação. Seu filho desenhava sempre a mesma cena. 2 prédios altos, um avião, pessoas pequenas nas janelas e muito fogo. "Tyler, onde você viu essas coisas?" Ela perguntava suavemente. "Eu não vi, mamãe. Eu estava lá." A resposta gelou o sangue de Sarah. Tyler falava com uma certeza que não combinava com seus 7 anos. Não era fantasia infantil. Era lembrança. David decidiu testar o filho. Mostrou fotos do World Trade Center para Tyler, sem explicar o que eram. A reação foi instantânea e devastadora. "Esse é meu prédio!" Tyler gritou, apontando para a Torre Norte. "Eu trabalhava aí. Por que está caindo?" O menino começou a chorar desesperadamente, como se estivesse revivendo um trauma real. "Papai, por que o avião bateu em mim? Por que eu não consegui sair?" David pegou o filho no colo, tentando consolá-lo, mas suas próprias mãos tremiam. Como Tyler reconheceu as torres? Como sabia que um avião havia colidido com elas? Naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Ela ficou pesquisando na internet sobre o 11 de setembro, tentando entender o que estava acontecendo com seu filho. O que encontrou a fez tremer. Tyler havia descrito detalhes precisos sobre o ataque às Torres Gêmeas. Detalhes que uma criança de 7 anos jamais deveria saber. Mas o mais assustador ainda estava por vir, porque Tyler começou a mencionar um nome que mudaria tudo. "Meu nome era Michael", Tyler disse durante o jantar, mexendo distraído na comida. "Michael Rodrigues. Eu tinha 31 anos e trabalhava com computadores." Sarah quase derrubou o garfo. "Tyler, você se chama Tyler Morrison. Você tem 7 anos." "Não, mamãe. Antes eu era Michael. Eu tinha uma esposa chamada Lisa e uma filha pequenininha, Helena."
David e Sarah se entreolharam em silêncio. O nível de detalhes estava se tornando impossível de ignorar. Tyler, você pode me contar mais sobre Michael? Sarah perguntou, tentando manter a calma. Ele era bom com computadores. Tyler continuou, com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Trabalhava numa empresa grande. No dia que o avião veio, ele estava consertando um computador que tinha quebrado. Que empresa, Tyler? Cantor. Algo assim. Ficava no andar alto. Sarah sentiu o ar faltar. Cantor Fitzgerald era uma empresa que ficava nos andares superiores da Torre Norte. Uma empresa que perdeu quase todos os funcionários no 11 de setembro. Naquela noite, Sarah pesquisou obsessivamente. Cantor Fitzgerald perdeu 658 funcionários no atentado. A empresa ocupava os andares 101 a 105 da Torre Norte. Mas Tyler havia dito andar 94. Seria um erro? Ou haveria outra explicação? Sarah decidiu ir mais fundo. Procurou listas de vítimas, nomes, idades, e então encontrou algo que a fez parar de respirar. Michael Rodrigues, 31 anos, técnico de informática. Não trabalhava na Cantor Fitzgerald, mas estava no prédio naquele dia fazendo um serviço. Seu local de trabalho temporário? Andar 94. Não pode ser coincidência, Sarah murmurou, olhando para a tela do computador. Não pode ser. Mas Tyler ainda tinha mais detalhes a revelar. Detalhes que só Michael Rodrigues poderia saber. Detalhes que provariam que algumas memórias são poderosas demais para morrer. Sarah não conseguia tirar o nome Michael Rodrigues da cabeça. Decidiu pesquisar mais profundamente sobre esse homem que seu filho afirmava ter sido. O que descobriu a deixou sem ar. Michael Rodrigues realmente existiu. 31 anos, técnico de informática, morreu no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Deixou viúva Lisa Rodrigues e uma filha de 2 anos chamada Helena. Não pode ser real, Sarah sussurrou, mas as evidências estavam ali, na tela do computador. Tyler havia mencionado exatamente os mesmos nomes. Naquela noite, Tyler teve o pior pesadelo de todos. Sarah ouviu gritos desesperados, vindos do quarto, e correu para consolá-lo. Mamãe, eu não consegui ligar para Lisa. Tyler chorava, agarrando-se a ela. Eu tentei, mas o telefone não funcionava. Ela não sabe que eu a amo. Tyler, acalme-se. Foi só um pesadelo. Não foi pesadelo. Ele gritou com uma intensidade que nunca havia demonstrado. Eu estava lá. Eu vi as pessoas pulando. Eu tentei ajudar, mas não consegui. Sarah sentiu lágrimas nos próprios olhos. Seu filho estava revivendo um trauma que não era dele. Ou seria. No dia seguinte, ela tomou uma decisão corajosa. Encontrou o perfil de Lisa Rodrigues no Facebook. A mulher agora tinha 45 anos, morava em New Jersey e havia se casado novamente. Com as mãos tremendo, Sarah enviou uma mensagem. Sei que isso vai parecer estranho, mas preciso falar com você sobre Michael. A resposta veio em poucas horas. Quem é você? Como conhece meu primeiro marido? Sarah explicou sobre Tyler, sobre os pesadelos, sobre os detalhes impossíveis. Lisa leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Isso é loucura, mas algumas coisas que você descreveu, apenas Michael poderia saber. Você aceitaria conversar com meu filho? Houve um longo silêncio. Finalmente, Lisa respondeu. Ele realmente disse que minha filha se chama Helena? Sim. Michael sempre a chamava de pequenininha. Nunca contei isso a ninguém. O encontro que mudaria tudo estava prestes a acontecer. Lisa Rodrigues aceitou conversar com Tyler por videochamada. Sarah preparou o filho, explicando que falariam com uma pessoa especial. É a Lisa? Tyler perguntou assim que viu a mulher na tela. Você ficou mais velha. Lisa ficou pálida. Como você sabe meu nome? Porque eu sou Michael. Seu Michael. As palavras saíram com uma naturalidade assustadora.
Lisa começou a chorar. Se você realmente é Michael, ela disse, tentando se controlar, me diga algo que só ele sabia. Tyler pensou por um momento. Você tem uma marca de nascença pequena no ombro direito. Parece uma borboleta. Eu sempre dizia que era minha borboleta. Lisa soluçou. Ninguém sabia sobre a marca de nascença. Nem seus pais, nem seu atual marido. Apenas Michael. E tem mais, Tyler continuou. No nosso primeiro encontro, você derrubou sorvete na minha camisa. Era sorvete de chocolate. Você ficou com vergonha, mas eu achei fofo. Lisa não conseguia parar de chorar. Michael sempre contava essa história. Dizia que foi quando soube que me amava. Eu te amo, Tyler disse, com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Sempre amei, mesmo depois do que aconteceu. Michael, eu sinto muito. Lisa chorou. Sinto muito por não ter conseguido te salvar. Não foi sua culpa, Tyler respondeu, demonstrando uma maturidade impossível. Eu não queria morrer. Eu queria voltar para casa, para você e a Helena. Mas não consegui. Você se lembra de Helena? Minha pequenininha. Ela deve estar grande agora. Lisa mostrou uma foto de Helena, agora com 23 anos. Tyler olhou fixamente para a imagem. Ela parece comigo, ele disse. Tem meus olhos. Era verdade. Helena tinha os mesmos olhos expressivos que Tyler. Michael, você está bem agora? Lisa perguntou. Eu estou. Tenho uma família nova que me ama. Mas eu precisava falar com você. Precisava que soubesse que eu tentei voltar. Eu sei, eu sempre soube. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O peso que Lisa carregava há 16 anos finalmente se dissipou. E Tyler parou de chorar pela primeira vez em meses. Mas a história ainda não havia terminado. Após a conversa com Lisa, Tyler mudou completamente. Os pesadelos pareciam ter diminuído, mas ele desenvolveu uma obsessão nova. Queria saber tudo sobre Helena. Mamãe, posso conversar com minha filha? Ele perguntou. Sarah hesitou. Tyler, Helena é uma moça adulta. Isso pode ser muito confuso para ela. Mas eu sou o pai dela. Eu a amo. A situação estava ficando complexa. Tyler era uma criança de 7 anos, mas carregava o amor paternal de Michael Rodrigues por uma filha que agora tinha 23 anos. Lisa, porém, decidiu contar tudo para Helena. A reação da jovem foi de choque inicial, seguido de curiosidade intensa. Se ele realmente é meu pai, Helena disse, ele vai saber sobre o urso. Que urso? Lisa perguntou. O ursinho de pelúcia que ele me deu no meu 2º aniversário. Eu o chamava de Bobo. Nunca contei isso para ninguém. Na próxima videochamada, Helena fez a pergunta diretamente para Tyler. Você se lembra do presente que me deu no meu aniversário de 2 anos? Tyler sorriu. Bobo, o ursinho marrom com laço vermelho. Você o amava tanto que levava para todo lugar. Helena desabou em lágrimas. Papai? Oi, pequenininha. Você cresceu tanto. Eu senti sua falta todos os dias. Eu também senti a sua. Foi por isso que voltei. A conversa entre pai e filha emocionou até mesmo Sarah e David, que assistiam a tudo com lágrimas nos olhos. Helena, você está bem? Tyler perguntou com preocupação paternal. Agora estou. Sempre me senti incompleta, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Agora entendo por quê. Você tem namorado? Helena riu através das lágrimas. Tenho. Ele é muito legal. Você gostaria dele. Se ele te faz feliz, eu gosto dele. Era surreal. Uma criança de 7 anos dando conselhos paternais para uma jovem de 23 anos. Mas funcionava. Helena parecia estar se curando de uma ferida que carregava desde os 2 anos. Papai, você pode me visitar? Tyler olhou para Sarah, que assentiu. Claro, pequenininha.
Eu vou te ver em breve. O encontro presencial que estava sendo planejado mudaria tudo mais uma vez. O encontro presencial foi marcado para um sábado em Nova York. Sarah e David levaram Tyler para conhecer Lisa e Helena pessoalmente. Durante as 3 horas de viagem, Tyler estava ansioso. Mamãe, e se elas não me reconhecerem? E se eu não souber mais ser o Michael? Tyler, você é você. Seja apenas você mesmo. Quando chegaram ao café onde haviam marcado o encontro, Tyler avistou Helena de longe. Seus olhos se encheram de lágrimas. É ela, ele sussurrou. Minha pequenininha. Helena estava nervosa, acompanhada de Lisa e seu atual marido, Robert. Quando Tyler se aproximou, ela se ajoelhou para ficar na altura dele. Oi, papai, ela disse, com a voz embargada. Tyler a abraçou com força. Você é tão bonita, Helena, igualzinha à mamãe. Lisa observava a cena com o coração partido. Seu filho de 7 anos estava abraçando sua filha de 23 anos como se fosse realmente seu pai. Papai, eu trouxe o bobo, Helena disse, mostrando o ursinho desgastado. Tyler pegou o brinquedo e o cheirou. Ele ainda tem o mesmo cheiro. Você cuidou bem dele. Eu prometi que cuidaria até você voltar. E você cumpriu a promessa. Robert, o padrasto de Helena, observava tudo com uma mistura de ceticismo e emoção. Ele havia criado Helena desde os 5 anos, mas estava vendo algo que não conseguia explicar. Tyler, Robert disse, posso fazer uma pergunta? Claro. Michael tinha alguma mania especial? Tyler pensou por um momento. Ele batia o pé esquerdo quando estava nervoso e sempre arrumava os papéis da mesa antes de sair do trabalho. Robert ficou pálido. Lisa, você nunca me contou sobre o pé, porque eu havia esquecido. Lisa suspirou. Mas é verdade. Michael fazia isso quando estava ansioso. Helena começou a chorar. Papai, por que você teve que morrer? Eu não queria, pequenininha. Eu queria ver você crescer, te levar para a escola, te ensinar a dirigir. Você ainda pode me ensinar algumas coisas, Helena disse, limpando as lágrimas. O que você quer aprender? Você pode me ensinar a não ter mais pesadelos? Tyler sorriu. Eu aprendi isso recentemente. Vamos aprender juntos. Naquele momento, algo mágico aconteceu. 2 almas feridas começaram a se curar mutuamente. O encontro se estendeu por horas. Tyler e Helena pareciam ter uma conexão que transcendia a lógica. Eles conversavam como pai e filha, apesar da diferença de idade impossível. Papai, você se lembra da música que cantava para mim dormir? Helena perguntou. Tyler começou a cantarolar uma melodia suave. Twinkle, twinkle, little star. Essa mesma! Helena exclamou. Eu não conseguia lembrar da melodia, mas sempre me sentia bem quando ouvia essa música. Lisa estava emocionada. Michael sempre cantava essa música para você. Eu havia esquecido completamente. Algumas coisas o coração não esquece, Tyler disse, demonstrando uma sabedoria que não combinava com seus 7 anos. Durante o almoço, aconteceu algo que chocou a todos. Tyler estava comendo um sanduíche quando de repente parou e olhou para Helena. Pequenininha, você precisa ir ao médico. Como assim, papai? Você está com dor no peito às vezes, uma dor que você não conta para ninguém. Helena ficou pálida. Como você sabe? Porque eu sinto. Vá ao médico, promete? Lisa ficou preocupada. Helena, você está com dor no peito? Às vezes, Helena admitiu, mas pensei que fosse ansiedade. Promete que vai ao médico? Tyler insistiu. Prometo, papai. 3 dias depois, Helena ligou para Sarah, desesperada. Os médicos encontraram algo, um problema no coração que poderia ter sido fatal se não fosse detectado agora. O que os médicos disseram? Que foi um milagre ter descoberto a tempo,
Disseram que em mais alguns meses poderia ter sido tarde demais. Sarah sentiu arrepios. Como Tyler sabia sobre o problema cardíaco de Helena? Helena, você está bem? Estou. Vou fazer uma cirurgia simples na semana que vem. Mas Sarah, como Tyler sabia? Eu não sei explicar. Ele me salvou. Meu pai me salvou mais uma vez. Jack? Quando Sarah contou para Tyler sobre a descoberta médica, ele simplesmente disse: eu prometi que sempre cuidaria dela, mesmo depois de morrer. Mas Tyler, você não morreu. Você é uma criança? Eu sei, ele sorriu. Mas Michael prometeu. E eu sou Michael também. A complexidade da situação estava se tornando ainda mais profunda. A cirurgia de Helena foi um sucesso. Durante a recuperação, ela pediu para Tyler ficar com ela no hospital. Sarah e David concordaram, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Papai, você vai embora quando eu ficar boa? Helena perguntou, segurando a mão de Tyler. Eu sempre vou estar aqui, pequenininha, mesmo quando você não conseguir me ver. Eu não quero que você vá embora de novo. Tyler, com seus 7 anos, consolou Helena com uma maturidade impossível. Eu nunca fui embora de verdade. Eu sempre estive aqui. Ele tocou o peito dela, no seu coração. Mas agora, você é o Tyler. Você tem outra família. Eu posso amar 2 famílias. O coração não tem limite. Sarah observava a conversa com lágrimas nos olhos. Seu filho estava dividido entre 2 identidades, 2 famílias, 2 mundos. Dr. Patricia Chen, psiquiatra infantil, havia começado a acompanhar o caso. Tyler está processando memórias que não são tecnicamente suas, ela explicou para Sarah. Mas o trauma é real. A conexão emocional é real. Isso é normal? Não existe normal neste caso. Existem poucos casos documentados similares. Mas Tyler está demonstrando conhecimento específico demais para ser coincidência. O que devemos fazer? Deixar ele processar e estar preparados para quando as memórias de Michael começarem a desaparecer. Elas vão desaparecer? Geralmente sim. Conforme Tyler cresce e desenvolve sua própria identidade, as memórias de vida passada costumam desaparecer. Sarah sentiu um aperto no coração. E Helena? Como ela vai lidar com isso? Essa é a parte mais difícil. Ela está se curando de um trauma de 16 anos. Mas precisa entender que Tyler não é exatamente Michael. Naquela noite, Tyler teve uma conversa séria com Helena. Pequenininha, eu posso esquecer algumas coisas quando crescer. Eu sei, papai. A mamãe me explicou. Mas eu nunca vou esquecer que te amo. Mesmo se não lembrar de ser Michael, eu sempre vou te amar. Promete? Prometo. Era uma promessa que transcendia vida e morte, memória e esquecimento. Uma promessa que seria testada muito em breve. 2 anos se passaram. Tyler agora tinha 9 anos e as memórias de Michael Rodrigues começaram a desaparecer gradualmente. Ele ainda lembrava de Helena e Lisa, mas os detalhes específicos do 11 de setembro foram se tornando vagos. Mamãe, por que eu não consigo lembrar direito do Michael? Tyler perguntou um dia. Porque você está crescendo, meu amor. Você está se tornando completamente Tyler Morrison. Mas eu prometi que não ia esquecer Helena. Você não esqueceu. Você ainda a ama. Helena visitava Tyler regularmente. Ela havia se casado com um namorado e estava grávida do primeiro filho. Papai, você vai ser avô. Ela anunciou durante uma das visitas. Tyler sorriu, mesmo sem entender completamente por que aquela notícia o deixava tão feliz. Que nome você vai dar? Se for menino, Michael. Se for menina, Micaela. Eu gosto desses nomes, Tyler disse, sentindo uma conexão emocional que não conseguia explicar. Lisa, que também se tornou parte da família estendida,
observava a transformação de Tyler. Ele está perdendo as memórias do Michael, mas não está perdendo o amor, ela disse para Sarah. Isso é bom ou ruim? É perfeito. Significa que o amor é mais forte que a memória. Dr. Chen documentou o caso durante 3 anos. Tyler Morrison representa um dos casos mais bem documentados de memória de vida passada. Ela escreveu em seu relatório final. Ele forneceu 47 detalhes específicos sobre a vida de Michael Rodrigues, sendo 45 deles verificáveis e corretos. A precisão de 95,7% é estatisticamente impossível de ser coincidência. O relatório continuava. Mais importante, Tyler ajudou 2 pessoas a se curarem de traumas profundos. Hoje, Tyler tem 14 anos e quer ser psicólogo. Quero ajudar pessoas que sofreram perdas, ele explica. Ele não lembra mais dos detalhes específicos do 11 de setembro, mas carrega uma empatia profunda por quem perdeu entes queridos. Helena nomeou seu filho Michael, e Tyler é o tio Tyler mais carinhoso que existe. Quando ela pergunta se ele lembra de ter sido seu pai, Tyler responde: Eu não lembro dos detalhes, mas meu coração lembra do amor. Lisa encontrou paz finalmente. Michael voltou para me dizer que estava bem e que me amava. Agora ele pode descansar. A família Morrison aprendeu que a morte não é o fim, que o amor transcende tempo e espaço, que algumas conexões são eternas. E talvez, apenas talvez, Tyler tenha provado que nem mesmo a morte pode separar aqueles que verdadeiramente se amam. Algumas histórias, Tyler disse recentemente, são grandes demais para caber em apenas uma vida. Se essa história tocou seu coração, convido gentilmente a se inscrever em nosso canal Círculo das Vidas. Será um prazer ter você em nossa comunidade. Até o próximo!